Vamos falar um pouco sobre a lógica aristotélica, que é um dos temas mais controversos do pensamento clássico. A lógica aristotélica, ela foi extremamente utilizada na filosofia clássica medieval, contestada na filosofia moderna por Kant, que dizia não haver nenhuma importância para o pensamento, e retomada na pós-modernidade com Husserl. O que nós podemos dizer é que Aristóteles buscou compreender de fato como o ser humano pode alcançar o conhecimento verdadeiro, né? Qual é o entendimento de Aristóteles, né, da sua filosofia? É de que o conhecimento, ele é o resultado, ele é fruto de um pensamento, né? O conhecimento é resultado de um pensamento que deve, no seu constitutivo, na sua base, na sua estrutura, seguir regras lógicas a fim de que garanta um conhecimento alicerçado. Nesse sentido, nós temos um paralelo, nós temos um paradoxo entre o juízo e a conclusão. Isto porque o juízo alcançado, ele é o resultado, ele é fruto de um encadeamento de ideias segundo um método constituído por etapas devidamente dispostas, né? O que é que nós queremos abordar com isso? Caso haja algum erro, algum conflito de ideias, de informação dentro dessa estrutura lógica da racionalidade, no percurso da reflexão, ficará caracterizado uma inconsistência desculpe, na conclusão. A lógica, nesse sentido, ela tem um viés de nos possibilitar avaliar as possibilidades das ideias através dos argumentos. E essa tese, ela se dá a partir de dois tipos de argumento, né? O argumento intuitivo e o argumento dedutivo. Intuitivo de indução ou de dedução. Na indução, ele é compreendido como um processo do raciocínio pelo qual se parte sempre de um pressuposto da experiência, né? Particularmente com a finalidade de alcançar uma conclusão geral. Isto porque o pensamento indutivo, ele parte de uma singularidade, com a tônica, com a finalidade de se alcançar uma verdade dentro de um pressuposto geral. Para Aristóteles, nesse sentido, era necessário experimentar cada ser para poder, dessa forma, encontrar características comuns entre eles e, consequentemente, chegar a um entendimento pleno sobre essa verdade ou sobre essa realidade. Daí a ideia de que o pensamento, o argumento indutivo, ele parte dessa estrutura singular, individual, né, para se alcançar um resultado mais geral, mais pleno. Nessa perspectiva, a concepção, né, a interpretação universalista ou geral da indução é a experiência particular, a experiência singular, para que se objetive alcançar, por meio de uma generalização, uma lei geral. Percebe-se desta forma, ou compreende, que a indução, nesse sentido, ela apresenta elementos observado que sustentam essa conclusão, que pode ser forte ou fraca, né? Porque você precisa fazer o comparativo dos elementos para desconstituir, fragmentar, destituir essa ideia do pensamento ou fortalecer, sedimentar cada vez mais para que a construção do pensamento a partir de estruturas singulares vá se concatenando, vá se entranhando, vá se robustecendo e dessa forma alcance uma realidade geral do qual Aristóteles compreenderá como esse processo indutivo. Por outro lado, nós temos o processo dedutivo, que esse não é o particular, mas é o geral, é uma ideia mais geral, mais plena, e que não parte de um pressuposto experimental como estava assimilado no pensamento indutivo. A dedução é um processo de raciocínio que se desenvolve, que acontece unicamente a partir do pensamento sem um uso da experiência como acontecia no método indutivo.
Na dedução, ou compreendido como o silogismo, busca-se desenvolver através de premissas, né, ou de estruturas, um paralelo de relações que objetivam chegar a um grau de verdade, ou uma verdade plena. A gente tem aquele exemplo mais comum que se trabalha as estruturas dos argumentos, né, a partir das premissas. Né? Se a gente diz assim, todo ser humano é mortal. Quando a gente fala que todo ser humano é mortal, a gente tem uma premissa dedutiva, tá? Mesmo que o ser humano seja uma realidade singular, mas quando você fala da ideia de mortalidade, essa ideia ela é dedutiva. Todo ser humano é mortal. É uma premissa maior. Depois a gente vai e singulariza isso. Pedro, Francisco, João é um ser humano. Uma premissa menor, particular, que se refere ao sujeito, à realidade singular. Todo ser humano é mortal. João, Francisco, Maria é ser humano. Logo, João, Francisco, Maria é mortal. Ou seja, a relação de ser humano com a singularidade do nome caracteriza uma conclusão, mesmo que seja particular, que se refere a um sujeito específico, de forma plena. Você não consegue aqui afetar ou contradizer as estruturas basilares do pensamento aristotélico, né? Que é o princípio de identidade, né? Ou seja, João é um ser mortal, é uma identidade dele ser mortal, faz parte da essência desse sujeito, tá? João é um indivíduo, é a essência desse sujeito, é a identidade. Você não pode aplicar aí um paralelo da contradição, que João é José e que José é João. Então, você não tem um princípio de contradição que se confundem. Se João é João e José é José, você não tem uma aplicação de um terceiro elemento que Aristóteles chama de terceiro excluído, ou seja, se A não é B e B não é A, você não tem um terceiro elemento. A é A, B é B. Então, se A é igual a A não pode ser outra coisa a não ser ele mesmo. Então, você tem três características basilares na lógica aristotélica: o princípio de identidade da sua essência, o princípio da não contradição, eles não se contradizem, João não é Maria, Maria não é João, e nem se exclui, porque João sendo João e Maria sendo Maria, nenhum pode ter a essência do outro, nenhum pode ter a realidade singular que o outro carrega. Então, essa construção lógica aristotélica, que está lá baseada naquele princípio fundamental da teoria do conhecimento aristotélico, em que se dá a partir da percepção da realidade, que nós chamamos de sensação, pautado na percepção dos sentidos, tendo como finalidade o constitutivo da memória, sensação, constitutivo da sensação, tendo como resultado memória, traz alicerces basilares para o constitutivo da ideia do pensamento da teoria do conhecimento de Aristóteles. Aqui é uma breve síntese dessa abordagem filosófica de Aristóteles sobre a sua lógica.